A gente tem que entender que o médico ele não é um empresário nato. Ele não fez uma faculdade de administração, né? Muitas vezes ele não gerencia pessoas. Às vezes é ele e no máximo uma secretária. Então ele não tem essa habilidade toda. Então a gente tem que pegar na mão dele realmente e levar ele para um caminho mais adiante. Então é isso que faz a diferença de você ter uma contabilidade especializada. Muito bem-vindo a mais um Fala Med, o podcast da jornada financeira do médico. Nós estamos aqui hoje com um convidado especial, como todas as semanas. Eu já vou apresentar ele para vocês, mas antes de apresentá-lo, eu não queria deixar de falar para vocês nos seguir e acompanhar o nosso conteúdo semanalmente aqui. Nós estamos trazendo vários conteúdos para que você possa ampliar sua visão, ampliar sua experiência na sua jornada como médico, tá bom? Muito bem, Fábio, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, é um prazer, a gente já é amigo de... Não vai contar a história do Fiesta hoje, né, cara? Tudo bem, Felipe? Boa tarde. Vou deixar a história do Fiesta Deixa para para outro dia. Deixa. Mas se quiser contar também, fica à vontade, vai contar, o povo já deve saber essa história, não é possível. Cara, mas essa história do Fiesta aí, na verdade você fala que não é um Fiesta, você fala que é outro carro, mas eu falo, na verdade é importante contar, eu sempre falo isso porque é um prazer imenso estar aqui com você, né? Você Valeu. sabe que você é um cara que começou aí, então assim, o que você prega é o que você viveu, então isso é importante. Hoje a gente vê muita gente vendendo muita coisa por aí e sem ter vivido aquilo. Então é bem diferente do que você faz. Você viveu, você passou por aquilo, você superou, você criou uma metodologia para tanto. E a questão do Fiesta é quando você começou lá, que estava numa situação bem complicada, crítica, e aí você conseguiu, com todo o know-how, com experiência, com dedicação, superar essa situação. E aí criou uma metodologia, cara. E eu Isso. tive o prazer de estar junto com você nesse start, né? A Santinone, nós iniciamos a Santinone, e a gente Foi pôde, mesmo, né? Vocês que transferiram nós abrimos, né, a abriu a empresa. Santinone, né, o CNPJ lá do zero, só tinha você no início, e hoje a gente vê aí o tamanho que ela é, estamos juntos ainda, quer dizer, então é uma felicidade muito grande, todo esse tempo aí, Eu muito fico brincando com gratificante. essa história do Fiesta, cara, mas assim, na verdade, às vezes eu sou muito mais grato àquele Felipe, porque se não fosse aquele cara, bicho, talvez eu não estaria aqui hoje. É, Porque ele foi muito mais trabalhador do que talvez eu sou hoje ainda, muito mais. suava a camisa mesmo, chegava lá, porque o Festinha não tinha ar-condicionado, então tinha Não era que... um Fiesta, pô, era um HB20. Nem tinha HB20 na época. HB20, cara. HB20 foi lançado há pouco tempo. Ai, caramba, deixa É, quieto. Mas vamos lá, Fabião. Obrigado, viu, cara, da presença. Obrigado da obrigado. parceria por todo esse tempo, né? Eu sempre vi em você, eu quero que você se apresente aqui, né, um pouco mais, mas eu sempre vi em você e na Lu, cara, um exemplo, um modelo ali de que estavam juntos, batalhando, fazendo as coisas crescerem. Vocês também são uma experiência de que o trabalho realmente devolve, né? Então, assim, é muito, muito bom a gente estar juntos, próximos, né? E vendo amigos também se dando bem, se desenvolvendo. Conta aí um pouco pra gente, cara. Quem é você? Quem é o Fábio? Da onde você o que que Vamos, você faz? Conta um pouquinho pros... vamos lá. Eu sou o Fábio, né? Sou contador de formação, né? Junto com a Lu, minha esposa, contadora também, minha sócia, né? Na vida e na profissão. Dizem que é complicado ter junto. Tem gente que fala que não daria certo, mas graças a Deus a gente deu certo trabalhando junto, cada um setor específico dentro da empresa. E nós temos a Conduta Med, que é especializada em atendimento aos médicos, aos profissionais da área da saúde. Me formei lá em 2002, fiz pós-graduação, especialização em gestão tributária para médicos, fiz mestrado também na UEM, em contabilidade, fui professor universitário, coordenador de curso. Então, a gente desenvolveu bastante know-how aí para poder oferecer para os profissionais da saúde e os médicos, principalmente, essa bagagem para poder ajudá-los, né? Que é um público
muitas vezes fragilizado em alguns aspectos, tão forte em alguns aspectos e fragilizados em outros. Então essa formação toda aí, a gente coloca à disposição dos médicos justamente para poder auxiliá-los, né? Que é um público muitas vezes tão capacitado que salva vidas, que ajuda tantas pessoas e ao mesmo tempo acabam tendo uma deficiência em outros aspectos tão importante quanto. E aí a gente está aí para colaborar com esses. Você está há quanto tempo como contador já, Fábio? Há 25 anos, né? Comecei cedo, né? Me formei cedo, comecei a dar aula cedo. Você saiu da faculdade e já abriu... 2 anos depois eu comecei a dar aula. Ah, tá. Aí eu fiquei na vida acadêmica, então a parte de pesquisa, estudo. No começo você não abriu o escritório? Não, depois de um tempo eu comecei a atuar como perito judicial, então a gente começa a ter bastante conhecimento. Então a perícia que você faz é mais antiga que a contabilidade. Mais antiga que a contabilidade. Eu ainda atuo como perito judicial, que é uma paixão que eu tenho, porque você pega vários casos ali, né? Principalmente a parte financeira. Então, muita coisa da parte financeira, você entender a parte bancária, financeira, contratos, né? Acordo de sócio, sociedades. Então, isso é bem legal. Então, isso é uma paixão que eu tenho. Então, tudo isso aí, Felipe, a gente procura colocar à disposição do nosso cliente, do médico, né? Você sabe que a gente tem aí uma parceria bem legal, né? Muitos clientes da Santinone a gente atende, né? Custeado até pela própria Santinone, então a gente atende, tira as dúvidas, faz uma parceria legal para sanar algumas coisas com ele sem nenhum tipo de comprometimento, para que ele possa buscar o caminho dele ali, se encontrar, sair dessa situação de crise muitas vezes, né? Vamos um pouco nessa linha aí, depois eu quero voltar num assunto que você falou que eu achei interessante e que eu vejo, inclusive ontem à noite uma médica me chamou e falou sobre isso. Que eu vejo que tem dado realmente estão existindo muitos desafios na gestão em casal. Depois a gente vai voltar a falar disso, eu quero voltar se você permitir. Você é um exemplo, né, de que está fazendo isso há muito tempo já. Se você quiser falar desse assunto. Gestão de casal? Aí depende. Até que ponto você quer adentrar o assunto? Não, já que a gente está falando disso, é porque assim, eu entendo que existem desafios. Tem desafios. Existem muitos desafios, né? Mas o que eu tenho visto, Fábio, é assim, por exemplo, essa médica que me chamou ontem, ela é médica, o marido é médico e os dois trabalham juntos numa clínica. Um não sabe o que o outro ganha e outro não sabe o que um gasta. É um problema. E eles estão no mesmo CNPJ. Aí nós temos um problema, né? Isso é um problema porque nesse modelo, esse tipo de comportamento, que aí é uma questão de comportamento ao meu ver, tá? Você é até o especialista. Com certeza. Fica difícil de resolver. É comportamental, você não tem como resolver. Então, se falar, não, o que é meu, o que é seu, eu não vou abrir onde que eu gasto as minhas coisas, tem momento para isso. Se a pessoa está ali numa situação de endividamento, principalmente, não é o melhor cenário. O melhor cenário você querer ter as suas coisas, né? A menos que seja muito bem definido ali pela equipe, né? Que você tem uma equipe competente, definir exatamente, olha, você vai ter essa verba sua para fazer o que você quiser. Você tem lá R$50 por mês. Mas fora isso, pelo que eu vejo, isso tem que ser integrado, tem que ser compartilhado, tem que ser conversado, tem que trabalhar junto, né? Tem que unir forças para diminuir despesa, aumentar a receita. Senão não vai dar certo. É o caminho que a gente segue. Inclusive eu falei isso para ela, né? Falei que não daria para a gente fazer um trabalho se eles não tivessem unidos nesse projeto. Por quê? E um detalhe, né? Eles estão indo para uma clínica nova, onde eles vão ter que fazer uma reforma e vão gastar R$400 mil. Então, assim, tem muitas nuances. E um outro detalhe, eles moram juntos, filhos juntos, viajam juntos. É um projeto de vida juntos. Eles são, na verdade, um só, né? São um só. E quando você cuida separado, realmente existem desafios adicionais que já algo que é delicado vai ficar, assim, ainda mais delicado, né? Então, eu queria falar um pouco disso, porque eu tenho visto, inclusive, você falou de que algumas pessoas não acham que dão certo e tal, mas, na verdade, eu penso, e eu queria a sua opinião,
o que eu tenho visto, né? Quando existem papéis definidos, ainda assim é desafiador, mas é claro, existem papéis definidos, funções definidas, né? Não, a Lu não está lá porque ela é a esposa do dono. Não, E ela tá você não lá. está lá porque você é marido da Não. dona. Cada um tá lá pela sua competência, ela tem a atividade dela, eu tenho a minha, ela tem as atribuições, se ela não fizer o dela, vai dar problema, e se eu não fizer a minha parte, vai dar problema na empresa. Então, se cada um de nós deixarmos de fazer o que a gente tem que fazermos lá dentro, quem vai sentir é a conduta média. Então, a conduta média, ela depende de nós dois, assim como todos os colaboradores. Então, todo mundo tem um papel definido. É isso aí. Quando você tem essa linha, acaba sendo um pouco mais eficiente essa gestão de casal. Não é simples, né? Não é Não, fácil, não mas é ela acaba simples. sendo um pouco mais eficiente mesmo. É. Eu tenho visto, cara, saindo muitas mentorias para casais que trabalham juntos, por causa desse desafio. Então, o que você pode fazer para se dar bem trabalhando com a sua esposa? Ô Felipe, mas veja só, se o casamento em si já é um desafio, você conviver junto, que é a parte. Agora você imagina você trabalhar junto e você trabalhar junto e depois viver junto com a pessoa, você estar à noite com a pessoa, você estar no final de semana. Cara, é 24 horas é 24 horas por dia. É um baita desafio. Então, essas coisas têm que estar definidas. Então, na empresa, papel definido, ela tem quem que é subordinado a ela, quem que é a mim, em casa também, e essas coisas têm que estar definidas, senão não vai funcionar. Comportamental. 100%. Senão a gente vai ter um problema sério. Isso aí. E aí o problema acaba estendendo para casa, né? E vice-versa, né? E vice-versa. Você está em casa, vai dar problema na empresa, no escritório, no nosso caso, né? E se você está com a questão da clínica, no caso dos médicos que a gente está falando, se isso aí não funciona bem, não tem esse papel definido lá, a hora que chegar em casa, na hora do jantar, na hora que estiver junto, vai dar outro problema. Então não adianta, tem que saber separar, definir, cada um faz um pedaço e aí funciona bem. Garanto que funciona bem. Legal, bacana. Vamos voltar aqui para o assunto da contabilidade, né? Por que médicos, Fábio? Cara, a gente percebeu que os médicos é um público que necessita bastante de um atendimento personalizado. É um pessoal que tem aí uma importância absurda na sociedade, né? Eles tratam daquilo que é mais primoroso, que é a vida das pessoas, mas ao mesmo tempo eles pecam muito na formação que eles tiveram na faculdade. Eles não tiveram uma formação em nada em relação à parte financeira, contábil, e aí quando eles vão para o mercado eles acabam sofrendo muito. E muitas vezes eles acabam tendo o impacto de um ganho rápido, muitas vezes, acabam se perdendo um pouco no caminho, entrando nos plantões, acabam ficando presos em plantões, em trabalhos hércules, né, árduos, né, porque fica virando noite e acabam virando um ciclo vicioso. Então, a gente percebeu que é um público interessante para trabalhar, um público importante e também é um pessoal que valoriza o nosso trabalho. Então, a gente entende que a gente se propôs a ajudá-los. Da mesma forma que eles se propõem a cuidar de vidas, a gente se propôs a cuidar desse público especificamente, porque é algo que faz diferença. Qual é a diferença de um escritório de contabilidade que não é especializado em médico, é generalista, e um escritório de contabilidade especializado em médicos? A diferença que a gente tem aí da contabilidade especializada em médicos e o que não é bem grande, para te falar a verdade, tá? Quando você pega a Conduta Med, que é uma empresa especializada em atendimento aos médicos, a gente vive e respira a vida deles. Então a gente consegue entender desde a vida pessoal, começa pela vida pessoal dele. Então assim, o médico ele está construindo alguma coisa na vida pessoal dele, uma casa, uma clínica, a gente está acompanhando, porque isso vai impactar na declaração de imposto de renda dele. Se ele trabalha junto, se ele trabalha numa cooperativa, se ele trabalha como pessoa física, se ele tem recolhimentos em vários lugares. Quer dizer, é muito detalhe que tem que se atentar, a contabilidade tem que se atentar para que possa oferecer para ele uma contrapartida, um recurso financeiro maior para que ele possa pagar menos.
E quando você vai para uma contabilidade geral, essas particularidades elas acabam passando despercebido. E aí o médico acaba pagando mais, né? Acaba gastando dinheiro onde não deveria, acaba não tendo um atendimento personalizado, porque a gente tem que entender que o médico ele não é um empresário nato. Ele não fez uma faculdade de administração, né? Muitas vezes ele não gerencia pessoas, às vezes é ele e no máximo uma secretária. Então ele não tem essa habilidade toda. Então a gente tem que pegar na mão dele realmente e levar ele para um caminho mais adiante. Então é isso que faz a diferença de você ter uma contabilidade especializada. A proposta é essa: pegar na mão do médico e levar ele até onde ele precisa estar. Legal. Você conhece médicos, você pode citar alguns exemplos, assim, por exemplo, de um risco que o médico está exposto quando ele não tem uma contabilidade adequada à realidade dele ou à necessidade dele, ele está, como que é a palavra? Eu não sei se ele está fora do perfil ali da contabilidade, está num regime, deveria estar no outro. Quais são os riscos que ele fica exposto por causa disso? O risco que o médico tem quando ele não está Enquadrado, né? quando ele não está devidamente enquadrado, né? Então, assim, quando o médico não está devidamente enquadrado, não está sendo atendido por uma contabilidade especializada, como a Conduta Med, acontece muito, né? Inclusive em parceria com a própria Santinoni, da gente identificar pagamento em excesso, muita coisa, né? Pagamento errado, Pagamento de impostos a mais. Pagamento de impostos errado, às vezes pagamento a menos, mas pagamento errado. Então, assim, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pagar o certo, pagar o mínimo possível, mas o certo. Então, não adianta vir com propostas mirabolantes, né? Prometendo coisas aí que o médico vai se beneficiar, sendo que aquilo ali não é verdade. Então, a gente propõe para o médico realmente coisas importantes para que ele possa se beneficiar. Guardar dinheiro. Tá? Então, o importante é que ele guarde dinheiro, que ele possa dormir, pôr a cabeça no travesseiro, acordar no outro dia e ele não ter susto depois. Você tem algum exemplo prático que você poderia compartilhar com a gente? Não precisa falar nome, nada, mas assim, você tem algum exemplo de um médico que chegou para você, talvez fora desse enquadramento e... A gente tem alguns casos, tá? E aí é importante quem está aí nos vendo, ouvindo, principalmente os médicos. Quando você é médico, existem várias questões que envolvem a parte tributária dos médicos. Então, o médico ele pode atuar na pessoa física. Então, um plano de saúde, ele vai ser conveniado no plano de saúde. Ele pode ser concursado, né? Ele pode ser um profissional liberal. Isso aqui é uma forma de tributação que ele vai ter. Ele pode ter uma empresa, que ele vai ser sócio, então vai ser emitida uma nota fiscal para os pacientes dele. Então, existem particularidades que tem que ser observada para que esse médico pague menos. O que a gente já pegou lá, por exemplo? O médico ele realiza procedimentos. Então, o médico que realiza procedimentos, hoje, a gente pode pensar em algumas situações para ele, para economizar. Uma delas é fazer o livro caixa para ele, ou o carnê-leão, e a outra é a equiparação hospitalar. Vários casos a gente conseguiu já dar início a isso. Não é algo de imediato, mas a gente tem condições de preparar a empresa para poder fazer isso. Outra situação, recolhimento de INSS em excesso. Então o médico contribui com a Previdência, porque é obrigatório. Previdência Social. Previdência Social é obrigatório, porque ele é conveniado de um plano de saúde, às vezes ele tem um vínculo numa universidade, ou ele tem um prolabore na empresa que ele está, então ele tem vários vínculos e aí ele está recolhendo acima do teto. Esse dinheiro está jogado fora. Ele está recolhendo em duplicidade? Duplicidade, está jogando fora. Ele está recolhendo além do necessário. Isso tudo é possível ser restituído. Eu vou te fazer uma pergunta na prática, ver se faz sentido. Vamos supor que ele está na Unimed, num plano de saúde, no Bradesco, na Sul América. Todos esses planos, ele é cadastrado como pessoa física. Pessoa física. E ele precisa pagar o INSS desses planos. E aí dependendo da renda... Na verdade já vem descontado. Já vem descontado, exatamente. E aí dependendo da renda que ele tem, exemplo, 5 mil em cada um. Está dando 15 mil. Está dando acima do teto da Previdência. Que é 7 mil e pouco. Isso não é comunicado, o médico não conhece, isso está se perdendo. Ele está pagando, mas não vai ter um benefício e poderia restituir. Ele pode pegar de volta esse dinheiro? Pode pegar de volta, a gente consegue fazer um trabalho para poder pegar de volta.
Poxa. Pode fazer um trabalho para pegar de volta, pedir a restituição dos últimos 5 anos aí, tá? Legal. Além disso, tem mais algum risco que o médico corre por não ter essa gestão estruturada? Tem a parte tributária que eu falei para você, né? Tem uma parte tributária, tem a parte de recolhimento de previdência, tem a parte legal dele, né, do médico, né, para exercer a atividade profissional. Então, é importante que ele conheça e tenha tudo aquilo que ele precisa para exercer a atividade dele, para ele poder fazer isso corretamente. Então, não adianta ele, por exemplo, ele abre a empresa como consulta apenas, e aí ele começa a fazer procedimentos Não lá, pode. tratamento intravenosos, né? Aham. Por exemplo. E aí ele não tem um alvará, não tem uma licença da vigilância para tanto. É que são coisas totalmente diferentes. São diferentes. Parece talvez uma bobagem, mas não é. Então, a gente já teve casos, inclusive um cliente que veio para nós em razão disso. A vigilância sanitária fechou, bateu lá e fechou porque ele não tinha a licença adequada pelo que ele estava fazendo. Fecha. Para você resgatar essa licença, é no mínimo 60 dias. Ele não consegue trabalhar. Aí você pega o médico 60 dias sem poder trabalhar. Então, Quebra, né? A quebra. maioria. Não, ele quebra. Porque ele tem funcionário, ele tem lá as consultas marcadas, ele vai ter que tentar atender em outro lugar. Aluguel da clínica, às vezes o padrão de vida. Então, todo um acompanhamento. Daí vem a necessidade e a importância de você ter uma contabilidade especializada, igual a gente tem a Conduta Med, que é justamente tudo isso que a gente observa para ele. Ô Fábio, você está falando, cara, eu tô pensando nos médicos que já vieram aqui. Vários médicos eu entrevistei. E uma das perguntas que eu faço para esses médicos é o seguinte: qual que era a expectativa que você tinha quando você estava saindo da faculdade e a realidade? Que você chegou no mercado de... Me formei, comecei. Unânime. É unânime. Todos eles falam assim, eu não sabia o que eu tinha que fazer para começar a trabalhar. Falaram para mim, abre um CNPJ. Eu falei, como que eu faço isso? Será que eu tenho que fazer pela internet? Será que eu tenho que ir no correio? Tenho que ir na prefeitura? Tipo um CPF, né? Tipo, onde que eu vou no poupa-tempo? Você pode dar o passo a passo para essa pessoa? Porque a gente tem muitos médicos que nos ouvem que ainda são estudantes. Ótimo. Então, assim, qual que é o passo a passo que esse cara tá assim, quando ele deve começar a procurar, o que ele precisa fazer? Vamos lá. Então, vamos lá. Quando você vai iniciar na atividade médica, então vamos pensar principalmente naqueles que vão iniciar a atividade médica, tá? Então, vamos tratar o pessoal que está se formando, tá? Que é um público, mas também serve para quem já está no mercado e talvez está migrando aí de um concurso, de uma carreira pública e vai trabalhar de forma particular. Como é que a gente tem? Então, nós temos que abrir uma empresa, tá? Então, nós temos que fazer a abertura da empresa dele, o CNPJ. Então, a gente tem que fazer a elaboração do contrato social dessa empresa com as atividades que ele vai desenvolver. Não, eu queria um pouco antes, calma. Nós quem? Ele? Não, ele e a família dele? Conduta Med. Então, ele vai procurar um escritório de contabilidade, de preferência especializado. Então vamos lá. Eu queria um pouco mais no detalhe, né, cara? Antes, então tá. Então, o médico, assim que ele se forma, o que ele precisa fazer? Ele precisa procurar uma contabilidade especializada. Tá? Eu sugiro marcar uma reunião com o contador, tá? Fuja de questões assim muito mirabolantes. Então, procure falar com um profissional, procure saber quem é o profissional responsável por aquela empresa. Dá para pesquisar, né? Dá para pesquisar, você tem o Reclame Aqui, você tem condições de verificar se aquela empresa está cadastrada no Conselho Federal de Contabilidade, você tem condições, hoje tem várias ferramentas de busca, né? Marca um horário com ele, presencial ou online, marca uma reunião, tá? Para você poder entender um pouco e verificar se vai te atender. Transmite confiança, se é um cara de seriedade. Exatamente, tira suas dúvidas. Porque é uma pessoa que a gente fica muito tempo, né, cara? Eterno praticamente, né? Igual casamento. Mais ou menos isso. Acho que às vezes até mais do que casamento. Até mais. Então, marca com ele um horário para tirar suas dúvidas. Marcou um horário? Então, esse profissional ele vai começar a esclarecer para você como é que se dá o início da sua atividade médica por meio de uma empresa. Tá? Então, se fosse comigo, através da Conduta Med, eu já iria passar para ele a seguinte questão. Olha, você está se formando, a gente consegue abrir a sua empresa médica
de início, de imediato. Importante, não há obrigação de ser médico formado para abrir a empresa médica, claro, não pode exercer a profissão, então a gente consegue startar a abertura da empresa médica um pouquinho antes, tá, da formatura. Antes dele pegar o CRM. Já ganha um tempo aí, tá? Legal. Para quando ele sair, já pegar, já tá pronto. Já está pronto. Isso é legal, porque começa a aparecer ali os plantões, ele já sai na frente, né, dos colegas. Isso já é legal. Então a gente já consegue fazer isso, já dá o start nele para poder fazer essa abertura da empresa médica. Essa abertura da empresa médica, ela pode ser feita no endereço da casa dele, tá? Então, se ele mora com os pais, ou mora com uma avó, com um parente, a gente pode abrir a empresa médica dele nesse endereço, tá? É importante saber aonde vai ser esse endereço, porque em algumas cidades, alguns estados do Brasil, existe algumas variações no valor do IPTU. São poucas, né? Então, por isso que é importante você conversar com alguém especializado. Então, por exemplo... Você aqui em Prudente consegue atender o Brasil todo? Atende o Brasil todo. A Conduta Média atende o Brasil todo, temos clientes no Brasil todo. Então, hoje, por exemplo, eu posso citar para você que em Salvador, quando você tem um médico lá no endereço residencial, se ele abre a empresa dele como endereço residencial, vai ter mudança no valor do IPTU. Em Belo Horizonte, mesma coisa, tem uma mudança no valor do IPTU. Tá? Tipo como se fosse fosse um plus. Ah, tá. Cobra-se um valor extra, tá? Entendi. Então é importante. E aí quando você tem um especialista, às vezes a gente consegue achar uma solução. Então já começa por aí, na abertura, tá? Outra coisa importante, valor do capital social da empresa. O que é o capital social da empresa? É aquilo que o médico precisa para iniciar. O que ele vai precisar? O equipamento pessoal dele de trabalho, às vezes um notebook. Então, quanto que ele vai gastar para iniciar a atividade dele? R$5.000? Né? Ele é plantonista, então não vai ser um investimento tão alto. Esse valor, Felipe, impacta no valor da anuidade do conselho dele também. Então, daí volta a falar da necessidade de você ter um especialista. Partindo desse princípio, a gente faz a abertura do CNPJ. A Conduta Média, por exemplo, faz a abertura do CNPJ para ele, né? Verificando essas nuances. E aí a gente tem um CNPJ, habilitação para ele poder iniciar a emissão das notas fiscais e poder trabalhar, tá? Então, todo esse suporte, no caso de uma contabilidade especializada, como a Conduta Média, faz tudo para ele. Desde a abertura, desde a orientação, até a emissão das notas fiscais. Então, ele não se preocupa com nada disso. A Conduta ela já faz essa prestação de serviço? Faz essa prestação de serviço, isso está incluso no valor que é praticado, não tem custo adicional em relação a isso, né? Já faz parte, então tem uma tranquilidade para ele transfere isso tudo para a gente e a gente atende ele plenamente. Daí eu volto a falar novamente, uma contabilidade generalizada já não faz esse trabalho. Né? Um credenciamento em algum local que ele precisa trabalhar, emissão de nota fiscal, ele não vai ter isso. É muito específico, tá? É muito particular da atividade médica. E aí ele acaba perdendo oportunidades. E nesse momento não dá para perder. Não. Uma coisa que eu tenho visto, Fábio, com os profissionais recém-formados, um pouco mais de dificuldade deles saírem e já conseguirem se colocar no mercado de trabalho. Principalmente com os plantões, porque o número de médicos formados tem aumentado, a gente vê isso aqui na nossa região, né? E os plantões não aumentaram, né? São os mesmos, né? Quando ele tem alguém que já disse o que ele tinha que fazer, então isso pode antecipar e ele sair na frente, né? Sai na frente, né? Porque, inclusive, como a gente atende um público bem grande de médicos, se ele tiver à disposição e interesse, a gente pode bater um papo com ele, até pode passar para ele algumas informações onde a gente está visualizando algumas oportunidades. Né? Então, fala, olha, a gente está verificando, né? O pessoal está tendo plantões em tal lugar, tal região, tal cidade, a gente verifica que sempre está tendo, toda hora tem. Então, a gente pode tentar auxiliar ele também nesse sentido. Tá? Nessa colocação. Nessa colocação. Não é um papel exatamente da contabilidade, mas em razão dos contatos que a gente tem, porque o que acontece? Quando o médico começa a trabalhar e fazer os plantões, a gente começa a ter o contato diretamente com os hospitais, com as prefeituras. Né? Então, a gente acaba criando um elo também com esse pessoal.
E aí a gente acaba tendo essa facilidade de poder entender um pouco como é que funciona, né? E isso, óbvio, né? Se é um cliente da conduta média, a gente também vai tentar favorecer ele no sentido de ofertar para ele as informações a respeito daquilo que existe, né? Se for útil para ele, ele vai aproveitar. Ô Fábio, tem uma coisa que eu vejo acontecer muito entre os médicos e todo mundo fala dessa. É como se fosse uma, um misticismo que existe ali entre os médicos, que financeiramente falando, existe algumas nuances importantes, né, de se avaliar, mas eu queria saber a sua opinião, cara. Qual que é o risco de um médico não separar as finanças da clínica ou as finanças empresariais com as finanças pessoais? Esse é um problema crônico, né, que existe aí nesse meio, tá? A gente pode listar aqui vários problemas que a gente poderia, que ele poderia ter em relação a isso. A gente pode partir desde a questão de controle interno dele, de ele não saber o que está acontecendo com a vida dele. Quer dizer, se ele faz essa mistura toda, ele não sabe se o negócio dele está dando dinheiro, se não está dando dinheiro, qual é o resultado, qual é o ticket médio, né, do trabalho dele, da hora dele. Quer dizer, é uma coisa totalmente embolada, então é algo bem ruim de você analisar e até ele poder receber uma ajuda, né? Então eu penso que para ele receber uma ajuda de dos profissionais da Santinone, da Conduta Med, eu acho que parte até desse pressuposto, né? Você começar pelo básico, começar a separar as coisas, elencar quais são essas. Eu vou até um pouco mais além, viu, Felipe? Eu vou além até um pouco antes, que nem ele sabe onde vai o dinheiro dele, assim. Antes de misturar as coisas, que ele já mistura, mas ele não sabe nem para onde vai, né? Então, assim, os gastos são tão automáticos, a falta de controle às vezes é tão grande que nem ele tem ideia para onde vai o valor, o dinheiro que ele gastou. Então, voltando aqui para a questão dessa mistura que ele acaba fazendo, a gente tem uma questão ali de gerenciamento, que é importante para ele saber para onde vai, o que está acontecendo com o dinheiro dele. E aí a gente entra na outra parte, que é uma parte mais delicada, que é uma parte de responsabilidade. Por exemplo, se ele tem recebimentos que é da pessoa jurídica, da pessoa física, e isso está todo embolado, ele pode acabar tendo um problema, né? Um problema tributário, um problema fiscal, né? Pode ter aí uma autuação. O que significa esse. Como que foi a palavra que você usou? Ele recebe o dinheiro da pessoa física, por exemplo, na pessoa jurídica e o dinheiro da PJ, às vezes, na pessoa física. Ele faz lá, por exemplo, atendimentos, né? Ele tem um consultório, uma clínica, ele faz atendimentos. E aí ele recebe Pix na pessoa física, ou ele tem uma maquininha de cartão na pessoa física. E aí ele não emite, né? Não dá o recibo, né? Que é o Receita Saúde, atualmente mudou, agora tem um nome para tanto, né? Então ele recebeu na pessoa física e ele não fez isso. Ou ele recebe na pessoa jurídica e, consequentemente, não faz essa declaração. Quer dizer, essa mistura que ele faz, essa confusão patrimonial, acho que esse é o nome, Esse é um termo interessante. essa confusão patrimonial que ele faz prejudica muito ele. Tanto da questão gerencial, porque ele não sabe para onde está indo o dinheiro, esse é um ponto. E o outro ponto é uma questão tributária fiscal. Então nós temos dois problemas para serem resolvidos aí. Tá? E se não resolver esses dois problemas, não colocar na mesa, é difícil. É igual um doente. Né? Quando você está doente, você tem que partir do pressuposto. Né? Então, às vezes, você vê muita gente com problemas mais sérios, e aí, às vezes, a solução que o médico começa a te dar são algumas soluções mais tranquilas. Por exemplo, ó, tem que beber mais água, a pessoa é mais idosa, ó, você tem que fazer uma atividade física, faz uma caminhada, bebe mais água. São coisas mais simples que já vão começar a fazer um efeito nessa pessoa. Tá? Nesse caso do médico é a mesma coisa. Isso acaba gerando outros problemas, então. Geram outros problemas, porque com essa confusão patrimonial que ele tem, essa falta de gerenciamento, o que vai acontecer? Ele provavelmente não sabe para onde vai o dinheiro, ele não consegue estancar, né, esse ralo.
Então ele não sabe se ele está gastando muito com lazer, né? Se ele está gastando muito em questões de clínica, com colaboradores, com insumos dentro da clínica dele. Ele não está dimensionando nada. Então, sem o controle, ele não consegue nem saber para onde está indo o dinheiro. Tá? O que eu vejo muito um problema com isso, Fábio, é que assim, geralmente o médico, principalmente quando ele está nessa mudança, né, do plantão para a clínica ou do plantão para o consultório, ele continua fazendo plantão, mas ele começa na clínica. Só que ele tem uma receita do plantão e ele tem uma receita da clínica. Às vezes, ele não sabe quanto que a clínica custa e aí ele tira dinheiro do plantão Para cobrir. para cobrir. É. E quando ele se depara, às vezes ele está indo bem, está ganhando bem, mas ele não tem essa visão. Aí ele fala, eu vou para o consultório agora. Só que ele se depara com uma realidade... Ilusão. Exatamente. Por isso que é importante você conseguir separar. E aí, o que ele tem que fazer? Se ele tem dificuldade de fazer isso, e muitas vezes vai ter, aí a gente volta novamente no tema que a gente está falando aqui. Você ter uma contabilidade especializada para talvez oferecer um serviço para ele nesse sentido, né, para dar um apoio, para você ter lá o Grupo Santinoni, para poder ajudar ele justamente a rastrear, né, e mapear tudo isso para ele. Né? Se ele não tem essa competência, né, e não é nenhum desmérito isso, porque ele não se formou para tanto, então ele precisa de um apoio, ele precisa de um profissional para auxiliar ele, tá? Para ele poder sair dessa situação aí que ele está e poder... É o que você falou, senão ele acaba misturando, ele não sabe o que está acontecendo, aí ele toma uma decisão equivocada. Exatamente. E depois ele não consegue voltar atrás. Eu vejo isso muito acontecer é porque assim, na prática a gente vê muito contador falando, você tem que separar a sua pessoa física da sua pessoa jurídica, mas na prática o que exatamente é isso? Ele não explica, né? E o médico tem essa confusão. Tem, Felipe. Na verdade, o que tem que ser feito, por exemplo, na conduta média, o que a gente faz quando chega um cliente novo lá? Chega um cliente novo de um outro profissional contador, o que a gente faz, que a gente implantou? A gente implantou o onboard lá. Então, a gente faz uma reunião com o cliente, tem que entender o cliente, qual é a prática desse cliente, o que ele faz, como é que ele trabalha atualmente, o que ele faz. Aí a gente tem que mapear ele, e aí a gente vai tentar auxiliar ele, muitas vezes, justamente nessas questões particulares. Porque senão fica na mesmice. Senão ele troca de profissional, a gente vai resolver algumas questões, principalmente a parte tributária e fiscal, mas ele continua cometendo os mesmos erros de antes. Tá? Então a gente vai tentar orientar ele, e a gente vai acompanhando mês a mês e tentando dar um feedback para ele muitas vezes. E é importante que o médico também ele se posicione, tá? Então, assim, se ele tem aí um prestador de serviço atual para ele, seja uma contabilidade especializada, uma assessoria financeira, se ele tem esse serviço que está lá trabalhando, ele tem que se posicionar e chamar o pessoal. Falar, olha, tá doendo aqui, tô com dor aqui, não tô conseguindo resolver, eu preciso de ajuda. Quantas vezes for necessário. Tá? Então, às vezes eu tenho clientes lá que eu percebo que ele fica envergonhado, porque ele tem tanta dificuldade de resolver algumas questões aparentemente básicas, e aí a gente faz uma reunião com ele. Entendeu, doutor? Entendeu? Entendi. Então você vai fazer isso, tá bom. Aí passa mais um pouquinho. Ele não faz. Ele não consegue fazer. Aí a gente vê. E às vezes não é que ele não está fazendo porque ele não quer. Às vezes ele está com dificuldade, ele não está entendendo. A gente vai, chama ele de novo, explica de novo. Não, entendi de novo. Então, às vezes, a gente fica na dúvida se ele não está fazendo porque ele não quer ou porque ele não entendeu. Então ele precisa se posicionar, ele precisa chamar lá. Ele tem lá a conduta média, a contabilidade especializada ao seu lado, tem lá o Grupo Santinoni ao seu lado. Se for o caso, aciona os assessores novamente, manda uma mensagem. Eu costumo exemplificar isso para o médico, de quando ele tem um paciente, que o paciente chega lá e ele está com vergonha de falar onde que é a dor que ele está sentindo. Às vezes é algum lugar, sei lá, delicado. Delicado, sim. Alguma situação mais delicada. Imagina o paciente, como que o médico ia se sentir, né? Vai descobrir. Cara, que quer que eu adivinhe, então? Não dá, você tem que contar. Exato. E às vezes o médico, né, se pegando esse caso seu, o médico vai lá e dá uma medicação para esse paciente. E tá errado. Não fez efeito, pode não fazer efeito.
Deu uma dipirona e não fez efeito. Aí você vai falar para mim, não, aí tô com vergonha de falar que não fez efeito, eu vou embora com a dor. Num plantão, por exemplo. Fui lá no pronto-socorro, tomei uma dipirona, não passou a dor. Cara, não passou a dor, não passou a dor, pode ser outra coisa. Exatamente. Tá? Então a gente precisa resolver. Tá? Tem que ser parceiro, tem que estar junto. O que, na sua opinião, ô, Fábio, além de todos esses benefícios que você falou, uma contabilidade especializada, você falou sobre ser mais estratégico, ser mais personalizada com a necessidade do médico, mas no fim do dia, faz com que ele seja mais eficiente financeiramente? De que maneira? Você pode dar exemplos, né? Porque assim, eu entendo o seguinte, quando eu vou num generalista, eu vou pagar um valor X. Quando eu vou num especialista, num determinado problema específico que eu tô, pelo nível daquele cara, eu com certeza vou pagar mais caro. Sim. Mas qual é o benefício? Eu não estou falando que você é o mais caro, não, viu? É o mais valioso, talvez. Mais valioso. Mas assim, qual é o benefício financeiro de se ter uma contabilidade especializada para médicos? Na prática, né? Na última linha, assim, vamos pensar um médico que tem um faturamento aí entre 50 mil reais, em média. Felipe, se a gente for pegar esse faturamento de 50 mil reais, dependendo dos casos, a gente já pegou alguns casos, inclusive em comum, acho que você se recorda disso, a gente tem casos aí de economia de R$ 1.500 por mês. Cara, R$ 1.500 por mês é dinheiro. A gente está falando de quase 18 mil no ano, de quase 20 mil no ano. É a viagem que ele faz com a família, né? Para o Nordeste, com tudo incluso. É uma viagem que ele faz. Um 13º salário que ele vai ter, as contas de janeiro lá que vão chegar vão estar pagas. Então, assim, a contabilidade, né, ele já vai ter pago esse sobrado dinheiro. Isso é o que sobra, né? Isso Mesmo... é o excedente, o que está sobrando. Então, a gente já teve casos assim. Tá? E além de tudo, além da questão financeira, é a segurança. Eu sempre falo para o médico, e eu sou muito sincero com ele. A gente já fez várias reuniões com médicos e em algumas vezes eu falo, olha, a sua contabilidade realmente está toda certa. Está tudo certinho aqui, não tem nada diferente para ser feito. Mas às vezes o médico, conversando com a gente, ele percebe uma segurança nas coisas. Ele sente que a gente tem um domínio e conhece, e ele se sente mais confortável porque ele tem mais necessidades. Quer dizer, então a gente tem mais a oferecer para ele. Ele estava com um profissional que estava oferecendo o máximo que podia. E aí a gente consegue oferecer um pouco mais. E aí ele se sente mais confortável e acaba migrando, mesmo que não tenha nada para oferecer ali de prontidão para ele, mas a gente consegue oferecer além. Esse processo de mudar de contabilidade é um processo, deve ser muito complexo, né? Explica aí. O processo de mudança de contabilidade, o processo de mudança de contabilidade para conduta média é muito fácil. A gente faz um termo de troca de profissional, né? Nós elaboramos, a gente envia para ele de forma digital, juntamente com o contrato, tá? É importante dizer aí que a gente não trabalha com fidelidade, não tem nenhum tipo de nota de rodapé, de pegadinha, muito transparente. E o médico assinando isso, a gente faz o contato com a contabilidade anterior, chegando a documentação, aqui a gente confere, verifica, faz um levantamento de tudo, marca essa reunião de onboard com ele, posiciona como é que está a empresa dele. Se tiver as dificuldades, as pendências, a gente posiciona ele acerca de como ele quer fazer, né? Quais são as opções que ele tem, às vezes, de pagamento, de parcelamento, o que é prioridade. Porque não adianta, muitas vezes a gente recebe lá alguns médicos com algumas dívidas e a gente não vai, por exemplo, sugerir a ele que deixe de pagar as contas de casa, de comer, de ter algumas coisas básicas em casa para pagar imposto. Não vou fazer isso. Mas algumas coisas são importantes se ele está no radar e priorizar. Então, a gente elenca isso para ele. Olha, isso aqui é importante. Você tem funcionário, por exemplo, funcionário é prioridade. Se você tem funcionário, você não pode deixar atrasar as verbas de funcionário. Então, isso não pode acontecer. Tá? Então, a gente elenca junto com ele o que é prioridade e planeja para ele. Né? E a gente faz um planejamento, monta um plano de ação para ele e depois que ele entra para a Então conduta média, muito simples, muito simples. Depois que ele faz parte da conduta média, a gente espera poder dar o retorno para ele que a gente
Muito bem, Fábio. E onde que a gente pode encontrar a Conduta Med, os conteúdos, você, a Lu? Ó, a Conduta Med, o pessoal pode buscar aí, né, no Instagram, né, @condutamed, o site também, condutamed.com.br, fazer contato com a gente. Se tiver dificuldade, pode entrar em contato com a Santinone. O pessoal da Santinone tem nosso contato lá também. A gente tem aí uma parceria bem legal. A gente dá um apoio lá para o pessoal, uma orientação naquilo que compete. Então a gente fica muito feliz aí com esse trabalho em conjunto. Muito bem. Obrigado, Fabião. Obrigado pela parceria, obrigado pelo tempo, né, de estar aqui com a gente, de explicar um pouco mais sobre isso. É um assunto delicado, mas extremamente estratégico. Sim, importante. Exato. Tá? Você ter uma contabilidade especializada faz a diferença. A gente sabe disso. Hoje, cada vez mais, a gente está percebendo que você ter nichos, especialização, conhecer a mais de cada assunto, faz a diferença. Agrega valor, né? Te gera economia em vários sentidos, de tempo, de dinheiro, de tranquilidade. Né? Então, eu convido todo mundo a conhecer um pouco a respeito aí da Conduta Med, né? E poder saber que a gente pode fazer diferença na vida de muitos Eu médicos. também convido todos vocês a conhecerem, né, o Conduta Estamos Med. felizes aí. A gente tá junto já desde a época do Fiesta. Do Fiestinha. Vou contar aqui, eu não sei se vai gravar isso aqui. Você está gravando ainda, né? Eu vou contar aqui, depois vocês põem no bastidor. O Felipe chegou lá, ligou para mim umas 3 vezes. Ele não estava atendendo. Eu não estava atendendo porque era o seguinte, ó. O Felipe ele ligava para mim, cara, ele tinha sido indicado por um colega. Falei assim, cara, esse cara ele trabalhava com Herbalife, vendia Herbalife. O cara vai querer montar um negócio, uma empresa. Eu falei, meu Deus do céu, rapaz. Eu não vou atender esse cara, rapaz. O cara parou de vender Herbalife, o cara tá parado. Esse cara vai começar a me... O cara conseguiu quebrar na Herbalife. O cara quebrou na Herbalife. O cara trabalhava não sei aonde, aí saiu do banco. Eu não vou atender esse cara, não. Mas eu sou um cara educado, atendi o cara. Aí ele queria ir lá no escritório, presencialmente, já tomou meu tempo. Né? Não bastava por telefone, queria ir presencial. Fui lá, atendi ele. Aí ele me chega, a janela da minha sala tá na rua, no estacionamento. A hora que eu olho lá o Fiesta Verde Abacate... sem calota? Sem calota? Não é possível, eu mereço. Eu taquei pedra na cruz mesmo, só pode. Aí o Felipe entra lá dentro, chega, e depois eu vou contar o que ele fala pra mim toda vez, né? Chega lá dentro, ele fala que ele quer abrir uma empresa, que é a Santinone. É o mesmo CNPJ. Então, ó, o mesmo CNPJ de quando o Felipe chegou lá com o Fiesta Cor de Abacate, é o mesmo CNPJ, foi nós da Conduta que abriu lá, né? A gente se especializou em contabilidade para médicos, mas a gente tinha lá um atendimento, inicialmente atendia outras empresas de prestação de serviço. Chegou lá, abrimos a empresa e a gente foi negociar os honorários. Aí eu olhei para ele, né? Falei, rapaz, se eu cobrar um valor maior, ele não vai me pagar. Então eu vou cobrar um valor barato, porque se eu cobrar um valorzinho barato dele, pelo menos ele vai pagar ou ele vai ficar com vergonha, né? Aí eu falo isso pra ele, sabe o que ele me fala? Nunca atrasou um pagamento. Mensalidade, um honorário do Uma escritório. vez, Nunca atrasou. Cara, eu tinha um trauma de atrasar a contabilidade, porque na época que eu trabalhava lá na fábrica... Você ia ser preso. Não, não é isso não. Na época que eu trabalhava na fábrica, o contador da fábrica, antigamente, ele era amigo do meu pai. Aí, cara, ele demorava 8 meses para mandar a conta da contabilidade. Ele não pagava, não sei se era um... Ele fazia isso na época do meu pai e ficou. Aí, de vez em quando, chegava umas notas lá de pagamento de contabilidade. Eu falei, acumulada? Caramba. Eu falei, caraca, velho, mas por que você não me manda isso daqui mensalmente? Não sei o que, vai pagando aí. E aí eu tinha um pouco de trauma, por isso que eu nunca trazei uma... Não, então, e aí não tinha sede, né, Felipe? Não tinha sede, não tinha ninguém, era só ele, batia na pastinha lá, uma pastinha lá com o carrinho dele, visitando os clientes, vendendo seguro e etc. E depois eu lembro que foi lá, iniciou lá na 12 de outubro, lá em cima, quando a Joyce chegou. Foi. Se eu não me engano, foi a primeira funcionária que você teve. Foi. Lá no alto, e aí de lá mudou e tal, e hoje tá lá no Bosque. Pô, super feliz aí pelas conquistas. São parceiros importantes, né, que estão com a gente desde o início, que viram aí a jornada acontecer, então eu também tenho muito carinho, né, pelo que vocês construíram. O escritório é
muito bonito, vale a pena, você que é daqui da região de Presidente Prudente, vale a pena ir lá conhecer pessoas, tomar o tempo do Fábio também, Não. pessoalmente. E Fábio, obrigado, viu? Obrigado, Felipe. Obrigado pelo convite. Ter vocês lá como parceiros nos dá tranquilidade de que os nossos clientes vão estar em boas mãos também. Esse trabalho que vocês fazem é muito estratégico. Para o médico isso é muito importante porque está condizente com a nossa realidade, com a nossa missão de dar tranquilidade e segurança para ele também. Então, deixar ele livre para focar no que ele sabe fazer bem, que é a medicina, que é o que ele se preparou para fazer. Então, ter vocês cuidando dessa estrutura nos dá segurança também para recomendar o que vocês fazem para eles. Eu quero falar só mais uma coisa para encerrar aqui, ó, uma dica para o médico, para todos os profissionais, na verdade. Se você é médico e você é cliente da Conduta Med, você é cliente de alguma contabilidade, não deixe de procurar ajuda. Se você está com alguma dificuldade, procura ajuda, tá? Se é cliente da Conduta Med, eu deixo aqui aberto o contato diretamente comigo, o pessoal sabe disso, comigo e com a Lu, né? Faz o contato direto para que a gente possa realmente te ajudar, tá? Então, assim, não vá num pronto-socorro e saia de lá com dor. Não pode. Então, se você tem uma contabilidade especializada, se você é cliente da Conduta Med, você tem que estar lá com as suas dores sanadas. Exatamente. Tá bom? É isso aí. É isso. Fabião, obrigado. Abraço. Obrigado a você também de estar com a gente mais uma vez. Se você achou interessante esse conteúdo, compartilha ele, por favor, com algum colega que possa se beneficiar também desse conteúdo. Acompanhe a gente lá no Instagram também, a gente posta regularmente os cortes aqui do podcast, então vai ser um prazer ter você por lá também, tá bom? E eu não posso deixar de lado o nosso patrocinador, o Grupo Santinoni, que nos ajuda a estar aqui todas as semanas, que você conheça a estrutura do Grupo Santinoni, que vai ajudar você na sua inteligência financeira em várias áreas da sua vida. É um prazer ter vocês aqui com a gente, Grupo Santinoni. Obrigado pela sua presença. E na próxima semana a gente se vê novamente. Tchau!